A maioria dos homens, quando uma relação termina, acredita que precisa agir, explicar mais, mostrar mais, provar mais, como se o esforço em si fosse capaz de reverter o que aconteceu. Mas o que a psicologia mostra e o que se observa repetidamente em situações reais é que esforço demais na hora errada atrasa exatamente a compreensão que você espera que ela tenha. Pensa comigo. Uma mulher que terminou uma relação geralmente está segura da decisão no começo, tranquila, até aliviada às vezes. Mas semanas depois, algo começa a se mover por baixo dessa certeza. Não é dramático, não aparece de uma vez. É um pensamento que demora um pouco mais para ir embora. É uma comparação que ela não esperava fazer. É um silêncio que de repente pesa diferente. É aí que tudo começa. E o ponto mais importante que você precisa entender é este. Esse processo não é ativado por pressão. Ele é ativado por contraste. Quando a sua presença deixa de estar disponível do jeito que ela estava acostumada, a mente dela começa a enxergar o que existia de um ângulo diferente. Não porque ela seja fraca ou indecisa, mas porque os seres humanos processam a perda em etapas, e a clareza quase sempre chega depois da distância. Nunca durante as pessoas raramente valorizam a estabilidade enquanto estão dentro dela. Ela é só quando ela vai embora. Quando a rotina muda, quando o acesso emocional desaparece, que a mente começa a reavaliar. E é exatamente aí que muitos homens erram. Eles interrompem esse processo cedo demais, sem perceber que estavam a um passo de algo importante acontecer. O primeiro ponto que precisa ficar claro é sobre a ausência, sobre o que acontece quando você para de ser previsível na vida dela. A maioria dos homens foi ensinada a acreditar que estar sempre disponível é o que mantém uma conexão viva, que responder rápido, estar presente, nunca deixar um silêncio sem resposta é o que faz uma mulher valorizar o relacionamento. Mas existe um efeito colateral disso que quase ninguém fala. A presença constante pode te tornar invisível. Quando você está sempre lá, você deixa de ser percebido. Você vira o ruído de fundo. Familiar, sim, mas familiar demais para ser sentido. E quando ela vai embora e o silêncio chega, algo muda. A mente dela começa a procurar o que não está mais ali. Reproduz momentos, questiona suposições e começa a notar a ausência de formas que nunca notou a presença. Isso não acontece porque você está tentando provar algo. Acontece justamente quando você para de tentar. Quando a sua ausência é real e não uma estratégia, ela tem peso. E esse peso é o que abre espaço para a reflexão que nenhuma conversa seria capaz de provocar. Tem um erro que quase todo homem comete depois que uma relação termina. Ele continua aparecendo, mandar uma mensagem casual, comenta alguma coisa nas redes sociais, encontra um motivo qualquer para manter contato e faz isso achando que está se mantendo relevante na vida dela. Mas o que ele não percebe é que está fazendo exatamente o oposto. A comunicação constante não cria curiosidade. Ela elimina a curiosidade quando ela continua tendo notícias suas. Mesmo que de forma leve e sem compromisso, a mente dela não precisa trabalhar. Não há vazio para preencher. Não há pergunta sem resposta. Você está ali disponível, previsível. E o que é previsível não desperta atenção, não gera reflexão, não provoca nada de novo. Mas quando essa comunicação para de verdade, quando as mensagens de bom dia somem, quando o contato vai a zero, algo diferente começa a acontecer dentro dela. A mente entra em ação e ela começa a se perguntar coisas que não esperava se perguntar. Por que ele não entrou em contato? Será que ele está bem? Será que já seguiu em frente? Essas perguntas não surgem do desespero, surgem da ruptura de um padrão. O cérebro humano é programado para notar quando algo familiar muda de repente. E quando aquilo que estava sempre presente simplesmente desaparece, a atenção vai automaticamente para esse vazio. O que importa entender aqui é a diferença entre um pensamento que é provocado de fora e um pensamento que nasce de dentro. Quando você fica mandando mensagem, quando você continua aparecendo de alguma forma,
Os sentimentos que ela tem são reativos. Ela está respondendo a um estímulo externo. Mas quando você some de verdade e ela começa a pensar em você por conta própria, sem que nada tenha provocado isso, esse pensamento tem um peso completamente diferente. Ele é dela, ele veio de dentro. E o que vem de dentro é muito mais difícil de ignorar. É exatamente nesse ponto que muitos homens cometem o erro mais crítico de todo esse processo. Quando percebem que ela está começando a pensar neles, seja por um sinal indireto, uma visualização, uma reação, qualquer coisa, eles entram em contato, acham que é a hora certa, que o momento chegou. Mas ao fazer isso, destroem justamente a atenção que estava se acumulando. A curiosidade desaparece, a dinâmica volta à estaca zero. O que esse momento exige não é ação, é contenção. É a capacidade de deixar o silêncio, fazer o trabalho que nenhuma palavra consegue fazer. Porque quando você para de falar, você não está desaparecendo da memória dela. Você está dando a ela a chance de sentir a sua ausência sem interferência. E é essa sensação livre de qualquer pressão externa que leva a uma reflexão mais honesta sobre o que você representava na vida dela. Quando ela para de ter notícias suas, mas não consegue parar de pensar em você, a conexão não acabou. Ela apenas migrou para um lugar onde só ela tem acesso. E é lá, nesse espaço interno, que a percepção real começa a se formar. Existe uma suposição que faz muitos homens agirem de forma errada logo depois de uma separação. A suposição de que ela já encontrou alguém melhor, que está bem, animada, seguindo em frente, sem olhar para trás. E essa imagem mental cria um pânico que leva a decisões ruins, como tentar competir, aparecer de forma forçada ou provar valor de maneiras que só diminuem o que você realmente tem a oferecer. Mas o que acontece na prática é bem diferente disso. Uma pessoa nova pode oferecer atenção, pode oferecer distração, pode até oferecer alguma animação inicial, mas a familiaridade emocional, aquela sensação específica de ser compreendida sem precisar explicar tudo, de ter alguém presente de forma consistente, mesmo quando as coisas não estão perfeitas, isso não se replica do dia para a noite. Não tem como, porque isso não é uma característica, é uma experiência construída ao longo do tempo. E é exatamente isso que começa a aparecer quando ela está em uma nova situação. Não é uma comparação direta entre você e outra pessoa. Não é sobre quem é mais bonito, mais bem-sucedido ou mais divertido. É sobre como ela se sente. As conversas novas podem ser leves, mas não têm raiz. A atenção chega fácil, mas não parece significativa. Há algo funcionando bem na superfície, mas faltando em profundidade. Essa insatisfação não surge de forma dramática. Ela aparece devagar em momentos pequenos. Uma conversa que termina e deixa um vazio que ela não sabe explicar. Uma situação em que ela esperava sentir algo e não sentiu. Um silêncio que deveria ser confortável, mas que parece oco. E sem perceber, a mente dela começa a comparar não as pessoas, mas as experiências, o que ela sentia antes, o que sente agora e o que está faltando. Mas aqui tem um detalhe fundamental que você precisa ter claro. Essa percepção só acontece se o que você ofereceu na relação tinha substância real. Se a sua presença foi consistente, se o que você construiu com ela foi genuíno e emocionalmente sólido, então o tempo trabalha a seu favor. Porque não tem como substituir algo real com algo superficial, por mais que a distração funcione por um tempo. Agora, se a sua presença foi instável, se o relacionamento foi marcado por inconsistência emocional, então não há nada significativo sendo comparado. E é por isso que tentar competir de fora, tentar aparecer mais, tentar se mostrar melhor do que quem está perto dela agora, quase nunca funciona. Porque no momento em que você começa a se provar, você transforma o seu valor em performance. E performance é fácil de ignorar. O que não é fácil de ignorar é o impacto emocional genuíno que alguém deixou na sua vida.
Quando o que ela encontra lá fora não recria aquela sensação, o contraste se torna inevitável e ela começa a olhar para trás, não com confusão, mas com um reconhecimento tranquilo de que algo que existia não foi substituído, apenas ficou para trás. E essa é uma percepção completamente diferente de saudade. É clareza. E clareza, quando chega por conta própria, tem um peso que nenhuma conversa ou reaproximação forçada seria capaz de provocar. O silêncio tem um poder que a maioria das pessoas subestima. Quando você some de verdade, sem mensagens, sem tentativas de reaproximação, sem sinais indiretos, você deixa ela sozinha com algo muito mais difícil de ignorar do que a sua presença, as próprias escolhas dela. E é aí que acontece uma virada interna, que nenhuma pressão externa seria capaz de provocar. Quando não há nada vindo de você, nenhuma influência, nenhum estímulo, a reflexão dela se torna mais honesta. Ela começa a notar coisas pequenas no dia a dia, momentos em que esperava sentir uma profundidade que não veio, conversas que parecem estar bem, mas que não preenchem algo que ela não consegue nomear. Situações em que percebe que o que tinha antes não era perfeito, mas tinha um tipo de conexão emocional que agora entende de forma diferente. Muitos homens, quando percebem que ela está em outra relação, concluem que a porta fechou e aí tomam um dos dois caminhos mais prejudiciais possíveis ou desistem completamente convencidos de que não há mais nada pôs a fazer. Ou fazem o oposto. Tentam me interferir, mandam mensagem, buscam uma brecha, qualquer coisa para se reinserir na história dela. Mas os dois caminhos vêm do mesmo lugar, a emoção agindo mais rápido do que a compreensão. Porque quando você interrompe o silêncio, você tira dela justamente o que estava jogando a seu favor. Você dá a ela algo para reagir, em vez de deixá-la sentar com o que ela mesma escolheu. E quem não precisa enfrentar uma decisão de verdade, nunca a compreende por completo. O silêncio elimina ilusões. Sem a sua voz, sem a sua presença, sem nenhuma tentativa de influenciar o que ela pensa, ela fica com uma visão mais nítida do passado e do presente ao mesmo tempo. E as comparações acontecem naturalmente, sem que ninguém tenha pedido, sem que ninguém tenha forçado. Elas simplesmente surgem, porque é assim que a mente humana funciona quando não está sendo direcionada por ninguém. Tem ainda um último elemento que transforma tudo isso, o seu crescimento. Não o crescimento que você mostra para ela, não o que você posta, o que você comenta, o que você deixa vazar por caminhos indiretos, esperando que ela note. O crescimento real, aquele que existe independentemente do olhar de qualquer pessoa, incluindo o dela. Quando você se torna mais centrado, mais inteiro, mais seguro de quem você é, isso não precisa ser anunciado. Ele aparece naturalmente em como você age, em como você se posiciona, em como as pessoas ao seu redor te percebem. E quando ela eventualmente nota isso, à distância, ela se depara com algo que não esperava. A versão de você que ela conheceu não é mais a versão que existe. E essa percepção cria uma tensão silenciosa que a memória sozinha nunca seria capaz de criar. Porque agora não é só sobre o que foi, é sobre o que você se tornou sem ela. No fim, nada do que foi dito aqui tem a ver com manipulação ou com tentar reconquistar alguém à força. Tem a ver com entender como as pessoas funcionam de verdade, o que gera reflexão genuína, o que cria percepção real e o que faz alguém revisitar uma decisão por conta própria. Quando você recua, cresce e deixa o espaço trabalhar, você dá a ela a chance de sentir, comparar e reconhecer as coisas sem nenhuma interferência sua. E se ela voltar, não vai ser porque você a convenceu, vai ser porque ela finalmente entendeu o que a sua presença realmente significava. Pam.